todo mundo bem? Por aqui tudo bem também, apesar do frio, né? A gente vai aguentando firme, né? Eu adoro calor e estou sofrendo um pouquinho nesse inverno, tá? Só para explicar um pouquinho a aparência, que às vezes vai dar umas coçadinhas no nariz, o vermelhinho no nariz vai aparecer, mas a gente vai se adaptando. Hoje vai ser a nossa 8ª aula já, né? O tempo passa bastante rápido. E a gente vai abordar o elemento madeira, continuando na nossa mandalinha de 5 elementos, né? Já falamos do elemento madeira, fogo, e hoje vai ser o elemento terra, tá bom? O elemento terra é bem extenso, bem interessante, vale a pena prestar atenção, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O elemento terra, né? Fazendo uma breve revisão do ciclo de geração e de controle, o terra ele é filho do fogo e mãe do metal. No ciclo de controle, ele é controlado pela madeira e vai controlar o elemento água. Então, essa é a nossa revisãozinha de ciclo de geração e controle para vocês relembrarem. Ok, então vamos lá as características do elemento terra. A gente vai começar com a estação. No Oriente, eles falam que é a 5ª estação do ano, que é o alto verão, ou também chamado de canícula. Eu estava estudando pelo Maciossi, e lá tem um trecho de um livro em inglês, do Zandjebin, que ele afirma, abre aspas, o baço pertence à terra, que pertence ao centro. Sua influência manifesta-se por 18 dias ao final de cada estação, e por si própria não pertence a nenhuma das estações. Então, o elemento terra ele não tem uma estação definida própria, ela é o finalzinho das outras 4 estações, ela está presente, né, nessa transformação, nessa migração de uma estação para outra. E aí tem outro, agora que eu vi, pessoal, tem agora outra citação, agora é de outro escritor, o Zhang Zongjin. Ele diz que, abre aspas, durante o último período de cada estação, o baço é suficientemente forte para resistir aos fatores patogênicos, fecha aspas. Tá? Então, são as 2 citações que o Maciossi começa o capítulo do elemento terra. Eu achei interessante colocar também na nossa aula, porque corrobora, né, com toda a bibliografia que a gente vem estudando, né, e isso nos deixa mais seguros de transmitir o conhecimento para vocês. Já falei do ciclo de geração, né? Terra, filha do fogo, mãe do metal, controlada pela madeira e controla a água. O elemento terra simboliza o amadurecimento, né? A gente tem que lembrar que o elemento madeira, ele simboliza o nascimento, o elemento fogo, o crescimento, e agora chegou a hora de nutrir esse crescimento do fogo. Então, a gente vai amadurecer, tá? E aí o elemento terra faz esse papel, é o amadurecimento. Os órgãos desse elemento são 3, tá? Então, na medicina chinesa tradicional, eles referem como uma coisa só o baço pâncreas. Então, é normal que vocês escutem, né, nos seus cursos, né, os professores falando, os acupunturistas, falar em baço pâncreas, né, ou o famoso BP. Mas são órgãos diferentes na medicina chinesa também, não é uma coisa só, né? Mas aí a gente fala que é baço pâncreas. E o segundo, no caso, ou terceiro, dependendo do ponto de vista, é o estômago. Tá? Quando a gente der a aula de Zang Fu, a gente vai estudar bem detalhadamente a função de cada um. Hoje a gente vai dar só uma pincelada para vocês entenderem mais ou menos as funções. Mais na frente a gente vai falar sobre as funções desses órgãos. O que mais aqui? Tá. Vamos para a próxima característica, tá? Lembrando que eu estou devendo para vocês as funções básicas dos órgãos, tá? O elemento terra, ele rege o tecido conjuntivo. Isso é bem interessante, que a gente vai ver também no sentido espiritual, né? no comportamental da pessoa. O tecido conjuntivo, ele simboliza no nosso corpo a interligação de tudo. Ele que une tudo. Ele que mantém as vísceras, né, no lugar, o sangue dentro dos vasos. E simbolicamente falando, ele faz a fluência dos pensamentos criativos. Então, quando está esse elemento em desequilíbrio, o elemento terra em desequilíbrio, há uma estagnação dos pensamentos, né, causando uma fase de preocupação. E a preocupação
é o sentimento do elemento terra, tá? Existe uma oração de um monge oriental que ele reflete bem essa característica do fluxo ordenado dos pensamentos, que é, abre aspas, Senhor, ensina-me onde eu posso agir, a renunciar onde nada posso fazer e dê-me inteligência para distinguir um do outro, fecha aspas. Muita gente já conhece essa oração, né? Aquela fazer o que tem que fazer e o que pode fazer, não fazer quando você não tem nada para ajudar, o que fazer quando as coisas têm que seguir o seu fluxo daquele jeito, né? E a inteligência para você discernir uma coisa da outra, um momento de um outro. Então, esse fluxo de raciocínio, ele pertence ao elemento terra, né? O pensamento ordenado do raciocínio, dos pensamentos. Então, fica a dica, pessoal. Então, eu coloquei aqui no texto para vocês que ele é o famoso pé na terra, né? O elemento fincado na terra, que é uma pessoa racional, né? Que tem um fluxo de pensamento lógico, são as pessoas que trabalham com lógica também. Tem, apesar de serem também muito... tem uma sensibilidade aflorada, mas são muito lógicas. Elas vivem em harmonia com dar e receber, né? Tal da pé na terra que a gente falou agora há pouco. Ok, próxima característica para a gente falar para vocês é a direção. A direção desse elemento é o centro. Então vamos lembrar lá na aula da Karine que ela falou que antigamente o elemento terra ele ficava no centro, né, das quatro, só que a gente está falando da mandala, tá, gente? Então ficava o elemento aqui para vocês, né? O madeira, fogo, vinha aqui o metal aqui e a água aqui. E no centro, a terra. É o ponto de estabilidade de todos os elementos, tá? A gente vai focar bastante nisso, que ele é o centro de estabilidade. Ele é intermediário entre o céu e a terra. Tá? O céu é o fogo, é o yang, e a água é o mais yin. Então, tanto que, assim, já revisando... Gente, está tudo linkado, tá? O céu é o yang, que é o fogo, que é o yang máximo, lembram disso? Que é o calor, o verão, é o yang máximo. A água, o elemento água, vai ser o yin máximo. E aí é a terra. Tá? A terra não. Ai, gente, me perdi agora, peraí. Ok, continuando, vamos lá, faz parte. O céu é o yang, que é o elemento fogo, que é o yang máximo. E o yin máximo é o elemento água, né, que é o yin, bem denso, bem, né, tá lá entre o céu e a terra. Lembrei porque eu confundi, que é o céu e terra. Mas o elemento terra fica no centro, fica entre o intermediário. Isso tem a ver com o animal que a gente vai falar mais a pouco. Segura essa informação, pessoal, muito importante. Então, ele fica entre o yang e yin, né, o yin yang. Tá, mas aí didaticamente, como a Karine falou, né, fica melhor a mandala em relação ao ciclo de controle que a terra fosse logo após do fogo, fosse colocada logo após o fogo. Todo mundo, né, espero que tenha seguido o fluxo. Talvez o meu elemento terra não esteja tão ativo hoje, porque o meu fluxo de raciocínio, né, a gente está elaborando ainda. Tudo bem, pessoal? Me perdoem, mas dúvidas? Pode escrever, a gente vai explicar e se for o caso a gente grava outra aula, não tem problema. Só preciso desses feedbacks de vocês. Então, vamos falar agora sobre a cor do elemento terra. Assim, gente, eu tenho um problema com madeira e terra, tá? Então, elemento terra, a cor representativa desse elemento é o amarelo, né? Como exemplos temos eu. Independente, antes de começar o curso de acupuntura, eu sempre me achei meio amarelada, né? Sempre percebi isso nas mãos, eu olhava assim, nossa, amarelinha, né? E é muito interessante a gente começar a observar as cores, né? Que as pessoas são... É engraçado falar isso, mas ontem eu estava conversando com uma colega e ela falou, nossa, eu sou madeira, porque eu já fiz acupuntura e a minha acupunturista falou que eu tenho predominância do elemento madeira em mim, né? Eu tenho muita característica de madeira. E eu comecei a olhar para ela e ela tem uma cor esverdeada, assim. É engraçado falar isso, mas a gente tem que aguçar a nossa visão, né? E foi interessante observar que temos essas cores mesmo, que parece às vezes difícil de identificar, tá? Então, assim, guarda aí, amarelo.
No livro do Maciossia, que eu estudei muito por ele, super recomendo esse livro, ele fala que o Huangdi, quem é o Huangdi, pessoal? O Imperador Amarelo. Olha só a conexão que eu vou fazer agora, tá? Ele, durante o florescimento do Huangdi, surgiram grandes vermes e formigas. Então o imperador, o Huangdi, falou, abre aspas, isso indica que o elemento terra está em ascendência e por isso nossa cor deve ser amarelo e nossos negócios devem ser colocados sob o sinal da terra. Fecha aspas. Então assim, quando eu comprei o livro, eu fiquei mais... Quando eu comecei o curso, eu falei, mas gente, por que imperador amarelo? Por que imperador... Eu sempre me questionei o nome das coisas, né? Então, por que imperador amarelo? Por isso, imperador amarelo, porque quando ele fez, né, quando ele teve o seu florescimento, teve essa questão dos grandes vermes da formiga, né, tipo uma praga de verme e formiga, e era onde o elemento terra estava ascendendo. Por isso ele denominou-se imperador amarelo, Huangdi. Achei bem bacana isso, fez todo sentido. Agora sim, esclareceu e já posso dormir tranquila com isso. Ok, vamos falar sobre o sabor agora. O sabor desse elemento é doce, né? Eu gosto de falar a palavra adocicado, gente, porque doce sempre lembra o brigadeiro, não tem jeito. Eu falo que o sabor desse elemento é doce, eu lembro do brigadeiro, mas não é. Na cultura oriental, doce é outra história, tá? Então, quem já foi para a China, eu ainda não fui, mas um dia irei. Mas quem foi para a China sempre fala, olha, nas ruas tem carrinhos com batata doce, né? Como se fosse a nossa pipoca doce aqui. Então, o alimento doce deles é diferente do nosso, tá? A gente vai falar isso muito, a gente vai ter uma aula sobre dietoterapia chinesa. Estejam atentos, porque vai ser uma aula muito... Aliás, serão algumas aulas, porque é impossível fazer uma aula apenas de dietoterapia, porque, gente, é muita coisa, é muita coisa. Os chineses são doidos. Tá, então vamos lá. Os alimentos adocicados, né, do elemento terra, o exemplo do elemento doce vai ser o arroz branco, erva doce, a batata doce, como eu já citei, cenoura, hortelã, e aí vai, tem uma infinidade de alimentos doces, tá? Ou adocicados, tá? Então não vale dizer que você é elemento terra porque você ama brigadeiro. Tá? Você gosta do açúcar, né? do sabor doce, então há uma predisposição para o elemento terra, sim, tá bom? Ok, vamos adiante. Uma coisa bem importante aqui que eu acabei passando sem falar para vocês, né? Então, assim, uma preferência extrema, uma rejeição absurda do elemento doce é um desequilíbrio do elemento terra, tá? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, nem exagero, nem escassez, em todos os elementos. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o fator climático desse elemento. O fator climático correspondente ao elemento terra é a umidade, tá? Mais à frente nessa aula a gente vai ver que o baço odeia umidade, mas a gente vai explicar o porquê, tá? Então vamos lá. Nesse sentido, pensando em umidade, a gente vai ver que a imersão em água por muito tempo, a exposição excessiva à chuva, pode desequilibrar o elemento terra. Tá? Então aquelas pessoas que pegaram chuva e ficaram com aquela roupa molhada por muito tempo, ou os cultivadores de arroz da China, né? Eu não sei se é essa palavra, cultivadores, os agricultores, melhor, os agricultores de arroz da China, eles ficam imersos naquela água gelada, né? No arrozal que chama, gente? É arrozal. Eles também sofrem, né? E tem com frequência desequilíbrio no elemento terra, tá? No baço pâncreas e estômago. Os sintomas, eles variam de sensação de peso, dor pesada nas pernas, sabe? Aquela dor cansada nas pernas, é a umidade. Aquele peso nas articulações. E aí tem outros sintomas que a gente vai estudar profundamente quando a gente der aula de Zhang Fu e ver a propriedade de cada órgão e víscera, tá bom? Mas há também a umidade interna,
que é causada, por exemplo, por consumo excessivo de doce, até a batata doce em excesso causa desequilíbrio, porque impede a funcionalidade normal do baço e causa inchaço abdominal. Então, fica aquele abdômen, né, cheio, a gente não sabe o que foi que fez de errado. É isso, muito doce causa umidade e estagnação. Próximo tópico que a gente vai falar é o ciclo cosmológico. Né? Karine falou, iniciou esse assunto, eu agora tenho que continuar. Fazer o quê, né, gente? O ciclo cosmológico, o número do elemento Terra é 5. Tá? Na astronomia, o planeta regente é Saturno. Aí tem um quadrinho abaixo na aula teórica, aqui também no slide vai aparecer para vocês verem a correspondência do Saturno. Inclusive, nesse último eclipse lunar que teve, deu para ver Saturno. Deu para ver Marte, Saturno e outro planeta que eu não lembro. Foram 3 planetas que deu para ver. Você lembra, cá? Vênus, né? Vênus É bem próximo também. Vênus. Aquela vozinha, sabe? A vozinha da diretora. Falou, gente, é Vênus. Então, assim, quem pôde, né, apreciar o eclipse, eu esqueci. Olha que legal. Mas deu pra ver Marte. Marte estava tão visível, pertinho da Lua. Ai, gente, foco. Vamos lá. Adoro astronomia, perceberam, né? Em relação ao Yin Yang, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai voltar, a gente vai repetir isso. O elemento Terra é a estabilidade, ou seja, é o centro. Lembra que lá, antigamente, a Terra era no centro da mandala? Então, em relação ao Yin Yang, ele é o centro, ele não é nem Yin nem Yang, ele é apenas a transição de um para o outro. Tá? Então, após o Yang máximo, fogo, que a gente já falou, e ele antecede o Yin menor, que é o metal. Tá? O animal deste elemento, olha a informação que eu pedi para vocês guardarem. O animal deste elemento é o ser humano. Lembra que eu falei antes? Olha, isso vai corroborar com o animal desse elemento. Só que assim, animal ser humano, só que tem um animal doméstico, né? Que é o cachorrinho, gente. Tão fofa essa informação. Eu e a Karine, a gente ama os bichinhos, assim. E cachorrinho, então, ai, gente. Então, cachorrinho é elemento terra. Acho que é por isso que a gente tem cachorrinho, né, Cá? Deve ser. A gente podia ter gato, mas a gente não tem gato, a gente tem cachorro. Ok. Guardou a informação, agora segue adiante. O grão desse elemento é o arroz, que corrobora. Gente, tudo que se conecta. A gente está tão empolgado em dar essas aulas para vocês, porque tanta coisa começa a clarear nas nossas mentes. Claro que o grão é arroz, gente. O arroz, ele é o elemento doce. Lembra? O alimento doce, né? Com elemento na cabeça. É alimento doce. E aí, na aula de dietoterapia, eu já vou adiantar que tem vários tipos de morno, quente, frio. Tem vários alimentos. E o arroz branco, ele, se eu não me engano, é o elemento morno. O alimento morno, tá? Só para deixar vocês curiosos para essa aula, que eu também estou muito ansiosa. Ok, os órgãos, né? Vamos falar dos órgãos rapidamente, tá, gente? A gente não pode gastar todas as fichas aqui, porque a gente tem a aula de Zhang Fu para dar para vocês. O órgão Yin, né, que é o órgão Zhang, é o baço, né? Lembrando que o Yin é o mais denso dos órgãos, né? Então o baço, em relação ao estômago, ele é mais denso, ele tem, né, não tem cavidade. Eu sempre faço essa correlação de quem tem cavidade é a víscera, tá? Então o baço, ele é o mais denso, ele é o mais Yin, tá? Que é o órgão Zhang. E o órgão Yang, que é a víscera, que é o Fu, é o estômago, tá? Que é o que tem a cavidade. A função primordial do baço, o baço é muito importante, tá, gente? É facilitar a digestão pelo estômago por meio do transporte e da transformação das essências dos alimentos. Então, o baço é o órgão central para a extração de quem? De quem? Raimundo Nonato? Do Qi dos alimentos e dos líquidos ingeridos, tá? É o famoso Guqi. Lembra daquela aula, gente? Transformação do Qi e tudo. Olha aí, o Qi aparecendo, o Guqi. Então, ele que faz esse processamento do Qi, dos alimentos, é o baço.
É por isso que ele é bem importante, tá, gente? Vamos pensar muito no baço daqui pra frente. Eu também falei para vocês guardarem uma informação, né, em relação à umidade, né, que era o fator climático do elemento terra. O baço, ele odeia umidade, né, e adora secura. Aí a gente conversando aqui nos bastidores, aí falando, não, mas claro que faz sentido, né, Karen? Falou, mas claro que faz sentido, porque o elemento terra vamos voltar lá para o fogo. Quando a gente está no verão lá, a gente quer o quê? Líquidos frios para dar uma refrescada. A mesma coisa é no elemento terra, né, que é a umidade, né, que é aquela umidade ali, o fator climático. A gente não quer mais umidade, a gente quer secura para dar uma aliviada também, tá bom? Então isso pode ser um pouco confuso quando vocês forem estudar em outras literaturas, mas sempre tem que pensar, tipo, elemento fogo, calor, não vou querer um chá, né? Aquele chá pelando, não, eu vou querer uma coisa refrescante. Na umidade eu não vou querer nada muito úmido, eu vou querer a secura, né? Para dar um equilíbrio, pensando sempre em equilíbrio. Ok, vamos lá, próximo. O estômago, ele controla o recebimento, é a função do estômago. Ele controla o recebimento, a maturação e a decomposição dos alimentos. Então, ele trabalha ali juntinho com o baço, né, dos alimentos e dos líquidos, né, que a gente ingere. E ele também controla essa descida do Qi. Tá? Então, quando o alimento volta, é que o Qi subiu, gente. Não foi legal. O Qi tem que descer do estômago, tá? Lembra que o fígado, o Qi tem que subir? Então, é isso aí. O Qi tem que subir no fígado? Não. Tem que descer. Na verdade, ele circula, né? A função é circular. É porque a raiva sobe, gente. Eu tava pensando aqui na raiva do fígado. Vamos lá, gente. Mas isso a gente vai estudar melhorzinho na aula de Zhang Fu, tá? Quem faz o quê, quem faz o quê. Mas, a princípio, o estômago, ele recebe esse alimento, esse líquido. Ele faz a maturação e a decomposição desses alimentos e dos líquidos, né, que controla essa descida do Qi. Próximo tópico que a gente vai falar é o órgão dos sentidos, que é a boca. Ressaltando que o baço, ele abre-se na boca, né? Ele manifesta-se nos lábios e controla a saliva. Uma das milhares de funções do baço, gente. Anota aí, então. Abre-se na boca, ele manifesta-se nos lábios e controla a saliva, tá? Que tem tudo a ver com digestão, com mastigação, com alimento terra. Por isso que tudo é interligado. E o som desse elemento, adivinha, é o canto. E é um canto, como a gente vai ver, o compositor mais à frente, né, o compositor clássico, é um canto melodioso, que faz parte do temperamento terra, aquela melodia, aquela pessoa melodiosa, que fala quase cantando, arrastando. Os tecidos nutridos são os músculos, né? E o baço, ele é responsável pelo tônus, né? Ele que controla o tônus. Então é aquilo que a gente já falou, né? Que controla, segura o sangue dentro dos vasos. Quem tem prolapso de bexiga, né? de queda de bexiga, né, porque os tendõezinhos estão fracos, então ele regula bem essa parte de tonicidade muscular, né, diferente do elemento madeira, que era movimento, né, ele rege os músculos, mas em relação aos movimentos. O baço é em relação ao tônus. O que mais? Tá, emoção. A emoção é a introspecção e a preocupação. A gente já falou em preocupação lá no comecinho da aula. Pessoas que possuem predominância no elemento são voltadas a muita reflexão, pessoas que pensam muito, pessoas que analisam muito e são muito concentradas. Eu tenho, para mim, assim, essa questão do elemento terra muito forte, porque teve uma época da minha vida que eu viajava uma vez por mês, 33 horas de ônibus, né, de Conceição do Araguaia, lá no Pará, no sul do Pará, até a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Então, eram 2 ônibus, né, eu tinha que fazer baldeação em uma cidade que eu não lembro mais. E era totalmente em silêncio, gente. Eu não conversava com ninguém, o máximo que eu fazia era pedir coxinha na rodoviária. Então, eu sempre usei esses momentos, né, de viagem,
Quando eu viajo de avião, por mais curta que seja a viagem, eu gosto de ir quietinha, na janela ali, só para refletir, só para pensar. Fico bastante concentrada em meditação. Para mim nunca foi uma coisa muito difícil de fazer, porque na meditação você tem que ficar ali concentrada, né, focada no seu eu. E para mim nunca foi um problema, assim, eu até antes de estudar meditação, né, que eu já fazia meditação, as pessoas falavam, nossa, mas como é que você consegue? E eu ficava sem resposta, porque era um processo tão natural para mim, que eu ficava sem respostas para essas pessoas, como é que eu conseguia meditar? Tipo, eu sou assim. Então, por isso que é mais uma característica que me deixa pendente para o elemento terra. Então, se você for assim também, pode ser que você tenha uma predominância no elemento terra, né, cara? A Karen tá ali pensando, gente, fazendo as conexões do comportamento dela. Vamos lá, uma parte que eu gosto muito que eu vou falar agora é sobre nota musical e compositor clássico. Adoro isso, gente. Talvez seja o meu TCC. Tenho tantas ideias para o TCC. Eu já estou muito conversadeira, né? Vamos lá. Nota musical é Mi. Lembra que eu errei, gente? Eu estava ansiosa pela terra. Eu falei que madeira era Mi. Até fiz uma associação, é a MM. Não, não é, gente. Madeira é Sol. Né? Não é Sol. Não lembro. É Dó, né? É Dó. Porque Sol Dó, é fogo. Sol é fogo. Então, elemento madeira é Dó. Tá? O fogo é Sol. E o elemento terra é Mi. Finalmente achamos o Mi. E o compositor clássico é Bach, que eu amo. Né? Eu amo Bach, assim. Dois que eu amo na composição clássica é Chopin, que eu não vou ser spoiler, e Bach. Bach, ele é fofo, gente. Ele era tão sem... Como posso dizer? Eu até li sobre o Bach hoje. Ele não queria aparecer muito, diferente do Beethoven. Beethoven queria que ele fosse conhecido até em Marte, né? Que chegasse a música dele em Marte. O Bach não, o Bach era ali quietinho, né? Tudo bem, ok. Só quero compor um pouquinho. E é isso. Vamos ver o que tem mais aqui. Sobre a nota musical, tá. A música de terra, ela é serena, ela é sólida, ela é equilibrada, mas ao mesmo tempo ela é intensa, ela é visceral. Tá, então isso corrobora com o que a gente falou lá no início da aula também, que é uma música melodiosa, né? O som é um canto melodioso. Então, para quem tiver curiosidade de conhecer, se já não conhece o compositor Bach, vai lá no Google, procura e escuta algumas sonatas, algumas músicas, para vocês perceberem essa melodia da composição dele. E esse tipo de música, né, ele estimula o baço, o pâncreas e o estômago. Tá? Os fatores para adoecimento desse elemento ai, gente, então muita gente vai se identificar nessa hora. Eu pensei nisso na hora que eu falei, eu tenho que falar isso, e muita gente vai dizer, eu sou elemento terra. Eu tenho um desequilíbrio no elemento terra, na verdade não é que eu sou, eu tenho desequilíbrio. Excesso de trabalho, quem não? Alimentação excessiva, sem comentários. Pensamentos repetitivos. Ai, gente, eu tenho que passar pano na casa, eu tenho que passar pano na casa, eu tenho que passar pano na casa. Quem não tem pensamento repetitivo uma vez ao dia, pelo menos? E ambientes úmidos e frios, né? Nessa época, assim, tá... Agora, graças a Deus, começou a chover aqui, tá bastante úmido aí, por causa da chuva. Então, essa umidade tá um pouco demais pra mim, sabe? A secura, ela tava ruim? Tava. Precisava dessa chuva, mas a umidade, pra mim, não tá me fazendo tão bem assim. Eu tô com excesso de umidade. Devo estar com o elemento terra em desequilíbrio. E é isso, pessoal. Com essas informações, a gente finaliza essa aula. Desculpa pelos cortes que tivemos, pelas brincadeiras, mas tudo faz parte, né, dessa troca Eu já me sinto tão próxima de vocês que a gente começa a se soltar um pouquinho mais, né? Se torna a aula um pouco mais divertida, né? Menos formal, né? E quem comparar a minha primeira aula com a de hoje vai perceber essa diferença. Mas é isso, a gente vai agradecendo, vai terminando agradecendo a vocês pela audiência, pela paciência,
Mandem as suas dúvidas, a gente está aqui a postos, com o computador, o celular sempre ligado, conectado para esperar as dúvidas de vocês. Espero que vocês curtam o nosso canal, interajam com a gente. Lembrando que a gente tem lá um Instagram, perfil do Instagram, Monitoria Online de MTC. Tem a página no Facebook, hoje em dia muita gente prefere só o Instagram, mas tem lá o nosso perfil no Facebook também. Além do nosso canal no YouTube, que é aqui onde a gente posta as aulas. Ah, e temos uma novidade por falar nisso. Lá no blog, né, no site, onde tem o link lá, aulas, a gente vai ter aquela aula teórica, só que a gente conseguiu acrescentar os vídeos, né, lá no próprio blog. E vice-versa, lá no YouTube também tem um link para a aula teórica. Então, de onde você estiver vendo a gente, você vai ter o link para as duas coisas, tanto para a aula teórica quanto para o vídeo. Tá bom? Foi mais um avanço aí na nossa tecnologia para levar para vocês o melhor conhecimento, a melhor qualidade de tudo. Ah, eu tenho que agradecer uma pessoa, porque foi uma sugestão dela, né, da Maíra, nossa colega de curso, que ela, na última aula que a gente teve, ela falou, por que vocês não colocam um vídeo lá no blog para facilitar, né, tem que ficar linkando, e realmente é chato, né, ficar clicando para levar, parece atendente de operadora telefônica, vou te passar agora para o outro funcionário. Então a gente conseguiu reunir isso na mesma página. Obrigada, Maíra, pela sugestão. Então, sugestão como a Maíra são sempre bem-vindas. Críticas também, é sempre bom. Olha, não tá bom nisso, melhora. A gente sempre acolhe com muito carinho, tá, todas as opiniões de vocês. E chega de conversa, gente. Vamos estudar, que é bom pra caramba. A gente adora estudar, adora a gente fazer essas aulas para vocês. Namastê, 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 namastê. Muita gratidão por todo o universo. E até a próxima aula com a Karine, tá bom? Beijos, tchau!